E aí, ficou muito doida do Atualizando Boas. Aí, professor Chuchu de Geografia. Professor Alejandro de História. A gente veio para conversar um pouquinho sobre o Oriente Médio, uma série de vídeos que a gente vai falar aí para atualizar vocês a respeito do Oriente Médio. E nesse vídeo inicial, a gente vai tratar de características gerais do Oriente Médio, ou seja, o que a gente precisa saber, né, para começo de conversa, né, o Oriente Médio para começo de conversa, para que tu possa entender todos os outros conflitos, todas as questões de geopolítica, de atualidades. A gente tem esse vídeo então para partir do básico, beleza? Vale ressaltar que dentro do Oriente Médio a gente tem ali uma série de países diferentes hoje, mas que apresentam uma característica comum na questão natural, que é um clima mais desértico, né? Então tu vai pensar historicamente da questão da formação das populações antigas, né? Junto dos grandes rios ali, não é o Oriente Médio, mas já no norte da África, ali do Nilo, depois no Tigre e Eufrates, que a gente vai falar tal, mas é um ambiente desértico. Então, num lugar assim, a água tem um papel fundamental, tá? Outra coisa, vegetação escassa, poucos recursos de água potável, mais ou menos predomina ali só água salgada no Mar Negro, no Mar Cáspio, Mediterrâneo, Mar Vermelho. Tá aparecendo uma imagem para vocês para dar uma localizada mais ou menos isso aí, tá? Com certeza. Então a gente tem que lembrar, né, que é uma região do mundo assim que tem muita história, é onde a gente tem o surgimento das primeiras grandes civilizações, Exato. Das primeiras formas de Estado ali, é o surgimento da escrita, dali também em torno desses grandes Escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme, né? A escrita hieroglífica também é dali, do Egito, né? Então é uma região que tem muita história, mas especificamente para a gente entender o Oriente Médio, a gente tem que avançar um pouquinho nessa história e parar lá na Idade Média. Porque é na Idade Média que um senhor chamado Maomé, né, vai promover lá o surgimento da religião que é o islamismo. Então aí já tem um ponto importante da gente saber, que é o fato de que uma coisa é o povo árabe, né, o grupo étnico dos árabes, que é a maioria na região, e outra coisa é a religião, o Islã, né, as pessoas muçulmanas. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. E aí um outro pontinho, Chuchu, é a divisão que a gente tem entre duas vertentes do islamismo que surge ali logo, né, nos primeiros anos pós-morte do Maomé. As principais, né? Com certeza. Não são as únicas, mas são as mais numerosas, as principais, as que têm um destaque. Quais são elas? São os sunitas, né, e os xiitas. Certo. Tem que lembrar que o texto básico para a religião islâmica é o Corão. Então, sunitas são aqueles que acreditam que o Corão ele é complementado por um outro conjunto de textos que a gente chama de sunas. Ou seja, né, os muçulmanos sunitas acreditam, né, que a plena palavra do Islã está no Corão e no conjunto das sunas. Por outro lado, existe uma outra vertente, né, que a gente comentou, que são os xiitas. Os xiitas, então, eles acreditam apenas na validade, né, como texto religioso do Corão, descartando as sunas, que teriam sido escritos, enfim, por pessoas próximas a Maomé, mas não pelo próprio profeta de Alá. Daí tu já tem uma divergência histórica, né, fundamental. E Chuchu, é correto falar que xiitas ou sunitas seriam, né, um mais radicais do que os outros? Xiitas geralmente se falam, né, que são mais radicais, isso faz sentido? Não. Na verdade, não, cada grupo ali vai ter subgrupos que vão fazer uma leitura diferente, mais aprofundada. Mais ortodoxa. Na verdade, não. Né? Cada um dos grupos ele acaba tendo uma leitura mais ortodoxa dos seus livros ali, do Alcorão, da Suna, enfim. E lembrando que, assim, né, Alejo, dentro do Oriente Médio, a gente está pensando, nem falou antes, da questão dos árabes, nem todo mundo, os árabes são a maioria, mas não é todo mundo, tem uma galera ali dentro do Oriente Médio que nem é árabe, né? Tem os persas, os turcos, enfim, que não se enquadram dentro da etnia árabe. E lembra-se, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente está pensando em países como o Irã, Turquia, Iraque, Síria, Líbano, Israel, e aí vem para a Península Arábica, mais ou menos ali a Arábia Saudita, Iêmen, que vai ser tema de um dos nossos vídeos aí que vocês vão ver, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, né? E alguns outros países que provavelmente eu esqueci de falar de cabeça.
Os países do Oriente Médio que a gente conhece hoje, eles são bem recentes. Embora a ocupação humana a gente já tenha visto que ela é bem antiga, né? Quando tu vê com esses nomes, Líbano, Síria, Iraque, são todos já do século XX, né? Que são nações que faziam parte, né? Esses povos faziam parte do antigo grande império turco-otomano, que dominava toda aquela região. E aí, com o fim da Primeira Guerra Mundial, tu tem o fim desse Império Turco-Otomano e, né, isso muito aconteceu por uma série de revoltas, protestos, levantes, né, na região, que eram dos povos árabes que não estavam, né, querendo se sujeitar à dominação do Império Turco-Otomano. E aí, te liga só, Inglaterra e França, o que fazem? Inglaterra e França chega lá e conversa, né, com esses movimentos e diz, né, olha só, não é legal para vocês continuarem aí sob a dominação do Império Turco-Otomano, né? Vocês merecem, né, o nascimento de uma grande nação para os povos árabes. E aí, isso não acontece depois. Essa promessa de Estados Unidos e Inglaterra de ajudar na criação de uma grande Arábia acaba ficando depois, né, como um engodo, ali, como uma enganação. E o que a gente tem é o nascimento de vários estados diferentes, né, com fronteiras ali, que são criadas por Inglaterra e França. Né? E aí, por exemplo, tu vai ter países como a Síria e o Líbano ficando sob controle direto da França e países, por exemplo, no que corresponde ao atual território ali do Iraque, de Israel, da Jordânia, ficando sob controle da Inglaterra. Então o sonho da Grande Arábia acabou ficando indo para o saco ou ficando para um futuro mais distante. E vale ressaltar que, historicamente, os países da Europa, inclusive até os Estados Unidos, aqui na América, já vão ter um interesse no Oriente Médio, muito no século XX, porque é uma das regiões que tem a maior produção de petróleo. Unicamente, a Venezuela, sim, é o país que tem as maiores reservas de petróleo. Porém, se eu pensar em regiões do mundo, o Oriente Médio é onde bomba a produção de petróleo. E nisso, a gente tem 3 locais estrategicamente importantes para a logística de circulação de petróleo. Canal de Suez, que fica ali na divisa entre a parte africana do Egito e a Península do Sinai, que é a parte do Egito que está na Ásia, né, que liga o Mar Vermelho aqui assim com o Mar Mediterrâneo. Depois a gente tem o Estreito de Hormuz, de controle iraniano, hoje em dia, que fica ali ligando o Golfo Pérsico ao Oceano Índico, e o Estreito de Bab que vai ficar, não ri meu sotaque árabe não é tão bom assim, que vai ficar ali na divisa entre a Península Arábica, onde tem o Iêmen e a África, o Chifre da África, tá? E meio que liga o Mar Vermelho com o Golfo de Aden e assim o Oceano Índico. Então, se eu pensar do Mar Mediterrâneo até o Oceano Índico, eu passo pelo Canal de Suez, Estreito de Bab, né? Mas não dá, né? E aí eu estou ligando e tendo uma circulação muito grande de petróleo, tá? Esses lugares são estratégicos, por exemplo, o canal de Suez, porque antes da criação dele, cara, a circulação de petróleo, por exemplo, da Península Arábica, do Oriente Médio até a Europa, tinha que dar toda a volta, contornando o sul da África, Atlântico. Cara, olha tempo perdido. E time is money, baby. Perdeu o tempo, perdeu o dinheiro. E aí, claro, atalha pelo canal de Suez que já chegou na hora, tá? Bom, chuchus, acho interessante, dá uma olhadinha nesse vídeo, ele foi o pontapé inicial para os vídeos que vão vir a respeito do Oriente Médio. De boas? Com certeza. Entendendo a questão do petróleo, a questão de que tu tinha ali um plano de surgimento de uma grande nação árabe que não acontece, ou seja, lembrar dos interesses internacionais que estão envolvidos na região, os interesses imperialistas ali na época, já é um excelente ponto de partida para a gente entender uma série de outros conflitos que a gente vai ver aí em outros vídeos. Então, Chuchu, fica ligado, olha só, assiste os outros vídeos e obviamente te inscreve aí no canal. Se tu não te inscrever, a gente não vai fazer mais vídeo nenhum. Fica a dica aí, tá? Beijo de luz. Beijo. Não, ela corta, ela tá pegando o nosso peitão pra cima. Vou botar meu óculos. 3, 2, 1. Saudações. E aí, Chuchu, estou de boas? E... não precisa, tá. senão a gente vai falando acertando. 3, 2, 1.